E agora eu quero falar no seu coração, através da palavra de Deus. Feche os seus olhos e fale para o Senhor agora: Deus, toma minha mente inteirinha, 100%. 100%, Deus. Não quero preocupação, não quero distração, não quero ficar adiantando nada. Ela é inteira para o Senhor falar aqui no meu coração aquilo que o Senhor quiser, aquilo que o Senhor quiser, em nome de Jesus, amém? Amém. Então eu vou estar lendo com vocês algo que Deus quer falar no coração, porque o professor do Ministério Infantil, aquele que tem um chamado para o infantil, não importa a faixa etária, porque quando a gente tem noção do que a Priscila falou do pastoreio, e o pastoreio significa coração conectado, diga comigo, coração conectado. Jesus é o nosso pastor e o nosso coração da ovelha e do pastor, ele é conectado. Então o nosso pastoreio com as crianças, ele vai se dar através do coração conectado. Então lá no berçário é possível você ter o coração conectado naquele bebezinho, orar, pedir discernimento ao Senhor, fazer oração naquele momento que ele está ali com você, declarar palavras proféticas, palavras de Deus sobre aquela vida, criar um ambiente, uma atmosfera espiritual para o Espírito Santo de Deus estar presente, se movendo ali na vida daquela criança, com cura, com bênçãos. Então, em todas as faixas etárias, nós podemos ser usados por Deus na vida das crianças. Mas agora eu quero falar para você que está sentado aqui numa segunda-feira à noite, que eu acredito que teve um dia puxado de trabalho, que eu acredito que o domingo, eu não sei quantos aqui, mas aqui na nossa igreja, a gente tem vários níveis de envolvimento referente a tempo dentro do infantil. Tem professores que servem todo domingo em um culto. Quando eu falo infantil é tudo, tá? Berçário 1, 2, 3, Baby, Kids 1, 2, Connect. Tem professores que servem um culto todo domingo e com as crianças, e no segundo culto do mesmo domingo é o culto que eles celebram a Deus. Tem professores aqui que vêm em 3 cultos, 4 cultos. Tem até professores que vêm nos 5 cultos. Servem 4 e 1 entregam para o Senhor. Eu não sei como é na sua igreja, mas a gente também tem professores em escala, que servem quinzenalmente. A gente também tem professores que folgam 2 domingos e trabalham 1. Quem vai dizer o nível de disponibilidade é você, diga eu. Mas eu sei que para muitos o domingo aqui é o dia que a gente mais trabalha, não é? A gente tem que usar o dia de descanso em outro dia da semana. O meu dia de descanso é quarta-feira. Meu 7º dia é na quarta-feira, não é no domingo. Mas seja o dia que for, eu quero ler para você aqui. Ainda aqui na multiplicação dos pães e dos peixes, lá em Marcos. E os apóstolos ajuntaram-se a Jesus e contaram-lhe tudo que eles tinham feito, como tinham ensinado. Que momento lindo, né? Quando a gente vai contar para Jesus tudo que a gente fez. Não é assim? Todo mundo que ama aqui servir a Deus não quer contar para Deus tudo que a gente faz. A gente quer falar: Senhor, eu fiz isso e agora eu fiz isso. E aí Jesus disse para eles assim: vinde vós aqui à parte, aqui no cantinho, venha a um lugar deserto e repousai um pouco. Aí você pensa: que legal, Jesus está reconhecendo o meu trabalho. Jesus está me chamando agora para descansar, depois que eu contei tudo para Ele. Então pode ser que alguns estejam pensando: o ano está acabando, 2021... Quem sabe ano que vem eu não vou descansar e passar talvez o ano. Não sei nem se eu vou continuar no infantil. Acho que eu estou precisando de um ano inteiro de descanso. Ou então eu acho que eu estou precisando mudar a minha escala. Eu acho que eu estou todo domingo na igreja. Acho que é muito. Acho que eu vou ficar na escala domingo sim, domingo não. E em 2 horários. Mas eu acho que eu vou diminuir esse negócio que Jesus falou para eu vir aqui pertinho dele descansar. E aí continua o texto.
E Jesus falou: repousai um pouco, porque havia muitos que iam e vinham. Preste atenção nesse texto da palavra, porque havia muitos que iam e vinham, não tinham tempo para comer, e foram sós num barco para um lugar deserto. Você deve estar pensando: oba! E a multidão viu-os partir, e muitos os conheceram, e correram para lá a pé de todas as cidades, e ali chegaram primeiro do que eles. E aproximaram-se deles. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. Às vezes, a hora que você está pensando que vai ser a sua hora de descanso, uma multidão está vindo, uma multidão está chegando, e Jesus vai dizer para você: olha, era um momento de descanso, mas mudança de planos. Esse descanso não vai ser tão longo quanto você pensa, porque tem uma multidão indo e vindo, e uma multidão necessitada, e eu conto com você para isso. Eu conto com você. E Jesus teve compaixão, porque essa multidão era como ovelhas sem pastor. E eu digo para você, depois de um dia de trabalho cansativo, depois de um ano de 2021 servindo, querendo entrar no barco com Jesus para descansar um pouco, eu digo para você que esse descanso não será longo, que é muito breve, mas que na presença de Jesus você poderá continuar a ser usado na vida dessas ovelhas que estão sem pastor, esperando que você tenha compaixão delas junto com Jesus. Não é hora de parar para descansar por longo período, amém? É isso que Deus está nos falando aqui. E a Bíblia diz que Jesus começou a ensinar-lhes muitas coisas. E aí o dia foi passando, as horas foram passando, e você já viu o que aconteceu, porque foi a palavra da Priscila. Como não foi aquilo que cada um estava pensando no seu coração, mas foi o que veio do coração de Deus para os seus discípulos. E eu quero dizer para você hoje: diga para o Senhor: eis-me aqui. Foi baixo: eis-me aqui. Que não seja o que eu estou sentindo, que não seja o que eu estou querendo, que não seja o que eu estou desejando, mas que seja o que está no seu coração, vindo para o meu coração. E sabe o que estava no coração de Jesus ali, quando ele viu aquela multidão indo e vindo como ovelhas sem pastor? Perguntem: o quê? Compaixão. Diga: compaixão. Essa semana eu já chorei por algumas crianças. Eu pensei: Deus, o exército nunca está grande. Parece que tem muita gente aqui, não tem muita gente aqui. Porque as crianças estão chegando, elas estão vindo, elas não param de chegar. E nós temos uma missão. Nunca eu ouvi falar como agora de crianças sendo atormentadas por espíritos malignos. Eu tenho escutado isso, Crianças tendo espíritos malignos atormentando a sua mente. Crianças falando para os seus pais: tira isso de mim. Tira isso de dentro de mim. Crianças ali na pré-adolescência, falando para os seus pais que acham que estão com problemas mentais. Crianças falando para os seus pais que acham que são bissexuais. Elas estão chegando. Satanás está bramando como um leão, querendo tragar
A gente não pode perder tempo, a gente não pode perder nem um minuto. O nosso descanso no barco com Jesus é para a gente dormir, reabastecer, ficar aos pés do Mestre, encher o nosso coração e continuar com compaixão. Então eu quero dizer para você, se você está aqui se sentindo cansado, seja hoje, ou seja no final de 2001, eu quero dizer, aproveita o tempo no barco com Jesus, porque vai ser rápido. Não fique no barco, porque se alguém ali tivesse ficado no barco, ia perder tudo, não ia estar naquele mover, não ia estar dando da palavra de salvação para aquela multidão faminta de alma. As crianças precisam da palavra de Deus, as crianças precisam da autoridade do Espírito Santo. Quando a gente se mover perto delas, na presença de Deus, elas têm que ser alcançadas pela presença de Deus em nós, inundando a vida delas. A gente teve a conferência de dons aqui sábado. Foi chamada aqui na frente algumas pessoas com dores e algumas pessoas ficaram sentadas. E a oração daqui da frente, desse ambiente, a oração da igreja, curou até quem estava sentado e não veio aqui na frente. Eu acredito que a sua presença cheia do Espírito Santo, quando chegar perto de uma criança, vai trazer cura para aquele coração. O seu toque, a sua palavra, o seu olhar, a sua oração, o seu amor. Nós estamos em guerra. Esse broche está aqui, ó. Venha o teu reino. A gente fez 2 modelos desse broche. Um do Nova Infantil, que é para toda a nossa equipe da Nova Igreja Batista aqui em Cascavel, Maringá. E outro, só venha o teu reino, que é para vocês convidados que estão aqui com a gente. Mas nós queremos durante o ano de 2000, eu já estou com o meu aqui, já não vou tirar, mas nós queremos no ano de 2022, que cada um que foi chamado para o ministério infantil esteja proclamando visualmente, lembrando, anunciando, profetizando, que o que nós estamos buscando é trazer o reino de Deus para a vida dessas crianças, amém? Venha o teu reino sobre a vida dessas crianças. E é através daqueles que dizem sim para Jesus: eis-me aqui, eu saio da minha zona de conforto. Eu saio da minha zona de conforto. Eu saio da minha zona de conforto, porque a minha vida tem que valer a pena, porque a minha vida é para prestar para alguma coisa, porque a nossa vida é para gastar no reino de Deus. Nós temos aqui várias igrejas hoje representadas. Cada uma deve ter alguma coisa diferente um pouquinho da outra, na forma de entender algumas coisas, mas nós temos em comum, nós temos o que nos une, Jesus, que é o nosso Salvador, o Pai, o Filho, o Espírito Santo, e a missão de trazer o reino de Deus. Isso é maior do que qualquer diferença, amém? É isso que nos une, é isso que nos une. Então eu digo para você, feche seus olhos agora. Se imagine, né? Conta um pouquinho agora para Jesus. Conta como foi esse ano. Conta para Jesus agora tudo que você fez. Não vai dar tempo, né, de contar tudo agora, mas conte algumas coisas. Fale para Ele. Fala o que você fez na sua casa, o que você fez no seu trabalho, o que você fez na sua igreja. Conte para Ele. Você consegue imaginar Jesus aí pertinho de você, lindo, ouvindo tudo isso, conversando com você? Imagina Jesus aí nessa conversa. Imagina. Porque Ele está aqui nesse lugar. E você está falando para Ele como foi. Agora ele te ama tanto. Ele sabe como é importante o descanso, que Ele olha para você e fala assim: vamos descansar um pouco? Vem aqui, vamos descansar um pouco. Mas de repente vem uma grande multidão, sedenta e faminta.
E Jesus, mais uma vez, nos alinha. Mais uma vez Ele mostra a razão da nossa vida. Mais uma vez Ele mostra para que existimos. Mais uma vez Ele nos mostra como vale a pena usar o nosso tempo quando Ele olha aquela multidão que chegou primeiro do que eles. E Ele tem compaixão. E nesse momento eu quero que você olhe a compaixão nos olhos de Jesus. Você consegue? Olha para Jesus no seu pensamento. Você consegue ver compaixão? Você consegue ver compaixão pelas crianças dessa igreja, da sua igreja, pelas crianças dessa cidade, pelas crianças de outra cidade, pelas crianças do Brasil, pelas crianças do mundo? Você consegue ver essa compaixão? Pois Ele está dizendo para você, esse é o olhar que eu quero que você tenha, meu filho e minha filha. Esse é o olhar que eu quero que você tenha para as crianças, para toda a humanidade, mas especificamente aqui a gente está reunido para falar das crianças. Esse é o olhar, a compaixão que Jesus derramou sobre a sua vida. É a compaixão que tem que brotar através da sua vida sobre essas crianças. Então, quando você chegar para vir para o seu ministério, que não começa quando você assume no domingo, mas começa quando você chega em casa e já se prepara na segunda-feira para uma vida de santidade, para uma vida na presença de Deus, para uma vida de oração, para você não sair do rumo nem da rota, para você estar cheio e ter o que derramar dentro dessas crianças. Eu quero ler aqui para você Romanos. Romanos 12. Versículo 1 e versículo 2. Portanto, irmãos, rogo-lhes pela misericórdia de Deus que se ofereçam, portanto, professores do ministério infantil, eu rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo. A sua vida é o sacrifício vivo. É isso que a gente tem que entender. Nós não cuidamos de salinha. A gente nem usa mais esse nome aqui na igreja. Vai lá na salinha. O que é uma salinha? Nós fazemos missões no coração dessas crianças. Nós pastoreamos, nós ensinamos, nós fazemos as celebrações. Nós damos o ensino. Mas Deus diz para mim e para você que a nossa vida tem que ser um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional, este é o nosso culto racional, diga eu. A minha vida. Não dá para a gente pensar em fazer a obra de Deus diferente disso. A gente se oferece como um sacrifício. A nossa vida é o sacrifício. E aí Ele vai nos capacitar e nos conduzir para essa missão. Não é mérito nosso. A gente se entrega e Ele usa. Se você tentar fazer o contrário, se você tentar ser usado sem entrega, vai ser fadiga, diga fadiga, desânimo, frustração. Esse vai ser o resultado, porque a entrega como um sacrifício vivo, e nessa entrega é Ele quem nos usa. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós vamos experimentar no nosso ministério a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, com a nossa mente alinhada com essa palavra. Fora disso a gente vai estar assim, completamente enganado e equivocado. Vai ser pesado, vai ser igual tentando avançar e não rompe, e não rompe, e não rompe. A nossa mente tem que estar alinhada à mente de Cristo. Deus está chamando cada um de nós. Não é só para o trabalho. Antes do trabalho vem a entrega. Diga entrega. Entrega. Quero que você fique de pé nesse momento.
Quero que você fique de pé e você abra os seus braços, feche os seus olhos e abra os seus braços e você se permita estar sendo entregue nas mãos de Jesus. Diga para Jesus agora: eu estou me entregando, eu estou entregando a minha vida. A entrega começa comigo. O ministério infantil ou qualquer outro ministério no reino de Deus, ele começa com uma entrega. Entrega de vida. Santificação. Não se amoldar aos padrões deste mundo. Não se amoldar àquilo que está acontecendo, não achar que é normal, não achar que é assim mesmo, não deixar o mundo girar apenas em torno da nossa própria vida, sair da zona de conforto, não querer demorar no descanso e não querer um descanso, porque quem vai dizer se é hora do descanso é Jesus. De repente você pensou que era a hora do descanso, mas veio uma multidão como ovelhas sem pastor e ele disse: é a hora. É hora de dar da minha presença, da minha palavra, da minha salvação para todo esse povo. Para todo esse povo. E você vai dizer: Jesus, eis-me aqui. O ministério começa com a minha entrega. O ministério começa com a minha santificação. Eu não posso levar no meu braço, não é uma empolgação, não é brincar com criancinhas e achar elas lindinhas ou feinhas, boazinhas ou horríveis. Se trata de almas, se trata de vidas que o Senhor quer que os tesouros dentro do coração de cada criança venham à tona. E tem crianças que já estão achando que elas não são e nem tem nada de bom. E é você que vai cavar esses tesouros. Diga: sou eu. Foi fraco, sou eu. Sou eu, Senhor. Sou eu que vou trabalhar com esses pais. Sou eu que vou trabalhar com essas famílias. Sou eu que vou estar do lado de cada um, remando no mesmo barco, indo para a mesma direção. Ó Deus, em nome de Jesus, toda mentira do inferno sobre a vida das nossas crianças, nós declaramos agora que caia por terra, Senhor. Nós declaramos que nós nos levantamos aqui para trazer a Tua verdade, para cavar os tesouros, porque tão crianças eram para esses tesouros estarem transbordando, mas nós já temos visto coisas diferentes disso acontecendo, e nós dizemos: eis-nos aqui. Para pagarmos um preço, tem um preço a pagar. E o preço a pagar é você no altar do sacrifício, se entregando, sendo purificado de toda sujeira, toda imundície caindo por terra. E você dizendo: eis-me aqui em santidade, alinhando a sua mente à mente de Cristo, dizendo não para a imundície, para as ideias erradas, para as ideologias que estão deturpando a mente dessa geração. Satanás quer você fraco, quer você doente, quer você faminto, quer você desnutrido. Porque se você estiver fraco e desnutrido, você não vai avançar e nem fazer a diferença em nenhuma vida. Diga: Deus, eu me rendo. Deus, eu me rendo. Eu me recuso a fazer a Tua obra com imundície no meu coração. Deus, eu me recuso a fazer a Tua obra com a minha mente impura. Eu me recuso a fazer a Tua obra com a sujeira guardada e escondida onde só eu sei. Deus, eu me recuso a fazer a Tua obra de qualquer jeito. Deus, eu me recuso a fazer a Tua obra com o tempo que sobra. Eu tenho até vergonha, Senhor, porque eu estava no meu coração querendo fazer a Tua obra com o tempo que sobra. Eu sou de uma época que domingo eu nem cogitava fazer qualquer outra coisa. Eu sou de uma época que eu ia de manhã para a igreja. Eu continuo nessa mesma época até hoje, mas naquela época as pessoas que viviam comigo, que faziam parte da mesma igreja, a gente acordava de manhã, ia para a igreja, na escola dominical, ficava para o culto, voltava à tarde para a união de treinamento, 6 horas, ficava para o culto à noite. Quando que ficou pesado servir ao Senhor de todo o coração e a igreja de Cristo? Quando que entrou no nosso coração, que é muito?
que é tempo demais na igreja. A gente vai ficar o tempo na igreja que o Senhor determinar. Mas quando a gente sair para a porta da rua ali, ó, esse tempo aqui tem que fazer com que a gente transborde do Evangelho, transborde da santidade, transborde do amor. Porque não são só as crianças que estão aqui, são as crianças que estão na rua, no mercado, na fila das escolas, nas festinhas. E você é um professor do Nova Kids, aonde você estiver, do infantil inteiro, do baby, dos juniores. Não é só no domingo na igreja. E as crianças estão te olhando, elas veem tudo, e elas imitam tudo. Nós vamos cantar um louvor agora. E nesse louvor, acho que cada ano tem um louvor que marca o nosso coração. Esse louvor, ele chegou no meio do segundo semestre, aqui na vida da nossa igreja, mas ele está tão marcante. E eu quero que você cante esse louvor vendo Jesus, cantando para Ele, dançando com Ele, se santificando, entendendo que todos os dias para você servi-lo, as tuas vestes precisam estar brancas, limpas, puras. Satanás não está brincando, e o povo de Deus tem que ser um povo audacioso, tem que ser um povo santo, tem que ser um povo consciente da sua missão, um povo ousado, um povo cheio do poder de Deus. E não vai ter poder de Deus com sujeira, com porcaria, com mente contaminada. Então que esse louvor agora ministre ao seu coração. Que nesse louvor você tenha um entendimento do seu posicionamento no mundo espiritual. Para que a sua vida frutifique. E para que quando você vier servir o que você tiver para o Senhor, aconteça o que a Priscila contou aqui na pregação, na palavra. Aconteça que aquilo que você vai entregar para o Senhor, Ele vai multiplicar infinitamente mais. Vamos louvar.